bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Bora Varejar, podcast semanal da Mercado e Consumo. Bora Varejar vai ao ar uma vez por semana, sempre estreia quinta-feira aqui, episódio novo, mas Mercado e Consumo tem notícia a todo momento, a todo minuto, a todo instante, todos os dias, né? Na internet, mercadoeconsumo.com.br é o portal, nosso hub aí de comunicação com vocês, que acompanham o nosso conteúdo. Estamos também nas redes sociais, especialmente Instagram e LinkedIn, enfim, onde você quiser saber sobre varejo, consumo, serviços, tudo que tem a ver com esse universo, a gente está levando notícia para você. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. O Bora Varejar é o nosso podcast que se desdobra depois também em conteúdo para o site e em cortes para as redes sociais, enfim, porque a gente traz aqui sempre convidados super especiais para falar de temas que estão aí, que permeiam esse ambiente de consumo. A gente vai falar hoje de um assunto muito bacana, que é o papel, ou os novos papéis, né? Podemos dizer assim, que os estacionamentos estão ganhando. Quando a gente pensa em estacionamento, em grandes cidades, em grandes empreendimentos também, né? A gente pode imaginar sempre como aquele lugar, obviamente, para deixar o nosso carro, né? Mas esse mercado está mudando muito rapidamente e de maneira bastante intensa. Hoje, tecnologia, análise de dados, novas soluções de mobilidade também, né? Estão transformando esses espaços em plataformas de serviços e geração de receita também. E para falar sobre esse assunto, eu trago aqui o nosso convidado de hoje, o Thiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil. Thiago, muito bem-vindo aqui ao Bora Varejar. Obrigado, Ana, pelo convite. Super prazer participar aqui do podcast com vocês. Prazer é nosso. Thiago, que está aí à frente, então, dessa empresa que é gigantesca, ele vai falar para a gente bastante sobre o tamanho dela aqui no Brasil, os investimentos que a empresa tem feito aqui e sobre esse momento, né, dos estacionamentos que a gente tem comentado aí, que eu comentei agora no comecinho. Bom, Thiago, a empresa tem uma atuação muito forte hoje em shopping, em aeroporto, em hospital, né, grandes centros comerciais, enfim. E no caso da Índigo do Brasil, ela assumiu, de fato, a operação 100% aqui no país recentemente, né? Quais são as prioridades, digamos assim, os principais focos da empresa quando se fala aqui no Brasil, especialmente após essa consolidação da operação para torná-la 100% brasileira? Maravilha, Ana. Tentar contextualizar um pouco a Índigo antes, né? A Índigo é uma empresa hoje com sede em Paris, tem presença em 10 países, e o Brasil hoje representa um importante mercado, já é o terceiro em tamanho na companhia, presente desde 2015. É uma empresa com mais de 60 anos de existência já no segmento, então tem muita experiência para agregar. E no final do ano passado, como tu comentaste já, a Índigo França fez a consolidação da posição no Brasil, adquirindo 100% da operação brasileira. E eu acho que tem várias coisas importantes aí. Primeiro é o sinal de credibilidade, de confiança no país, em investir como vem fazendo desde que estabeleceu a operação aqui. Mas, acima de tudo, é um momento importante nessa consolidação para que a gente possa acelerar decisões estratégicas no Brasil e ampliar os investimentos aqui no país, né? Lembrando que a Índigo está aqui desde 2015 e passamos aí por pandemias, Covid, as coisas que o varejo todo sabe muito bem as dores que foram, né? E como a gente reinventou o negócio desde então. Mas super empolgado em poder acelerar esse processo de crescimento agora com o controle total aqui. E acho que as prioridades aqui, além dessa aceleração de investimentos e de presença, estar nos grandes hubs de mobilidade, de fato, né, como shoppings, como falaste muito bem, aeroportos, hospitais. A gente tem uma marca muito importante de ter presença em ativos de grande porte na média, né? Hoje no Brasil são em torno de 350 operações, com 350 mil vagas administradas, e então uma média de 1.000 vagas, uma média boba, mas uma média, né, porque tem de todos os pontos. Acho que também, além dessa presença em ativos de grande porte que marcou o nosso crescimento aqui, a companhia também trouxe para o Brasil agora um foco em operações mais urbanas e de menor porte, para complementar um pouco a experiência e o portfólio, que a gente batizou aí o projeto de Índigo Light, que é para ser uma ampliação da democratização dessa tecnologia, desse sistema de gestão para ativos que talvez não tenham tanta complexidade no primeiro momento,
como os demais. Acelerar a digitalização do setor e a captação de dados e utilização de dados, acho que esse é um ponto super importante que a gente gostaria de puxar, de liderar essa frente no Brasil também, e com essa presença mais forte a gente vai conseguir acelerar. E no final, acho que trazer uma experiência cada vez mais completa para o usuário, que seja mais fluida, que seja mais inovadora, e fortalecer um pouco essa visão nova de estacionamento que tu trouxe muito bem, que é deixar de ser um local para a gente parar e terminar uma jornada, né, parar um carro, e sim se transformar num centro de serviço mais completo, que pode ser de conexão, que pode ser de serviço agregado, que pode ser de entretenimento, que pode ser de serviços de maneira geral. Enfim, acho que agora a gente tem um bom espaço para consolidar cada vez mais essa visão após a aquisição de 100% da companhia aqui. Total. A gente vai falar um pouco mais sobre esse novo papel, digamos assim, nesses novos papéis dos estacionamentos, mas ainda voltando para a operação aqui no Brasil, por que vocês consideram, que a empresa, né, de maneira geral, considera o Brasil um mercado estratégico neste momento, enfim, o que faz o Brasil estar nesse centro aí de decisões nesse momento? Bom, o Brasil tem uma representação e uma importância no grupo muito grande, né? Eu gosto de dizer que em 2015, quando a companhia veio, obviamente o Brasil era de um tamanho pequeno, e a empresa começou a fomentar e a fazer investimentos, e hoje a gente é a terceira maior operação no grupo, e a segunda ou a primeira em valor de investimentos alocados para a gente conseguir fazer crescimento. O Brasil chama atenção por vários pontos, né? Eu enumerando aqui os principais que fazem dele um foco estratégico para o grupo, mas a própria escala urbana que a gente tem, em países de grandes dimensões, de muitas oportunidades, o crescimento do mercado, como é um país que está em desenvolvimento constante, a gente tem muito espaço para amadurecer, para crescer e se desenvolver, e isso é uma oportunidade muito grande para a gente conectar esse crescimento com inovação, com eficiência. Então, a demanda está crescente, a mobilidade está crescendo, a gente está elevando níveis de maturidade, então esse é um ponto importante que também traz ao Brasil uma atenção especial. É um mercado, ainda por incrível que pareça, extremamente pulverizado em termos de market share, de operador de estacionamento, né? A gente consegue ver que, por mais que a gente tenha uma expressiva receita aqui, ainda é uma fatia do mercado pequena, o que denota que existe um espaço a ser explorado, a ser assessorado muito grande, e obviamente isso também potencializa. Acho que o mercado tem, assim, brasileiro como um todo, adora inovação. Quando a gente olha o uso de plataformas digitais, sistemas eletrônicos, a gente consegue ver o país sempre numa vanguarda, né, numa liderança de utilização, e hoje em dia é impossível você pensar em estacionamento sem essa questão da tecnologia e da digitalização agregada. Então, tudo isso somado, quer dizer, tamanho de mercado, crescimento de demanda, oportunidades vindo do mercado em crescente em market share, potencial de modernização para a gente trazer as experiências que nós temos lá fora para o Brasil, tropicalizar soluções que já são feitas enfim, nos outros países que a gente opera. Eu acho que tudo isso soma um cenário extremamente favorável para a gente consolidar a posição, trazer as inovações. E eu gosto de dizer assim, a Índigo, sempre que ela entra no mercado, ela entra para ser líder e para ajudar a conduzir as transformações, ajudando a trazer tendências. E não é diferente no Brasil, e agora com essa condição melhor, poder fazer isso num país com essa escala, com essa oportunidade, é o grande mote aí para a gente seguir investindo e dando atenção, né? Muito bom. Você comentou aí que é um setor que aqui no Brasil é bastante... tem muita empresa, né? Muita operação, tem grandes empresas, tem pequenas, enfim, muito diluído, né? Como que você vê o desenvolvimento desse mercado de estacionamentos aqui no Brasil? E aí, puxando já também para essa questão de aposta de vocês em oferta de serviços, né? Como esses espaços estão se transformando? E estão se transformando também, porque são várias perguntas, né? Estou emendando uma na outra aqui, mas eles estão se transformando também por demanda desses empreendimentos em que vocês estão, enfim, como é que, primeiro, né? Vamos falar da evolução dos estacionamentos aqui no Brasil, como você tem visto. Depois, essa ida para o serviço, uma demanda de mercado, e para onde que né? O que tipo de serviço a gente está falando exatamente? Perfeito. Bom, o que a gente tem visto no Brasil é uma transformação constante da mobilidade e dos estacionamentos, como via de regra está acontecendo no mundo inteiro, né?
em alguns locais a gente tem uma tendência maior de algum tipo de modificação que depois leva um certo tempo para acontecer em outra região. Vou dar um exemplo aqui, talvez para materializar um pouco isso. A Índigo, na França, principalmente, ela tem uma operação muito forte de bicicletas elétricas, cicloparques, são estacionamentos já específicos para bicicleta. Hoje você tem bicicleta com preço de carro popular, né? Tamanha inovação disso. E o uso da bicicleta como um meio alternativo acaba ganhando um pouco mais de espaço. No Brasil, a gente começa a ver isso, não de uma maneira global, porque, de novo, são vários países dentro de um país, né? A cultura que a gente tem no Sul, São Paulo, Rio, Centro, Norte, Nordeste, elas mudam por necessidade, mas a gente já vê, por exemplo, essas tendências de uso mais de ciclovias, de um apelo de cuidado maior para essa mobilidade, já ganhando mais espaço no Brasil. Então, devagar a gente vai trazendo esses riscos. Mas tudo isso está fazendo parte da transformação dos estacionamentos no Brasil. Se eu puder olhar assim, estacionamento como modelo antigo, vaga, parada de carro, final de jornada para fazer alguma coisa, cuidado com experiência muito menor. Estacionamento era uma parte da infraestrutura bruta de um local que, na verdade, não trazia muita conexão com o core business do ativo. Quando a gente fala de shopping, por exemplo, acho que o shopping foi muito pioneiro nesse sentido de dar uma nova transformação para o uso do estacionamento e para conectar ele com a experiência de quem vai no shopping por lazer, enfim, por outras coisas, né? Então, o shopping começou esse movimento um pouco mais. Mas, como a gente está abordando um pouco mais amplo, eu vejo que esse modelo de avanço não acontece em todos os segmentos e devagar ele está vindo sendo construído. Acho que um ponto importante é a expectativa, né? O estacionamento já deixa de ser um local puro e simplesmente para guardar carro, passa a ser uma parte importante conectada com a experiência do cliente. Então, tão importante quanto um shopping ser premium no seu interior, na sua experiência dentro do shopping, ele precisa oferecer uma jornada premium desde a chegada do cliente pelo estacionamento até a saída. Lembrando que o estacionamento, via de regra, é a primeira e a última experiência que o cliente tem com qualquer operação. Então, ele precisa estar atento. O segundo ponto é que em muitos segmentos via o estacionamento como um custo necessário, né? Porque tem carro, porque deixar na rua é ruim, por segurança. E hoje ele já está muito mais conectado a ser um hub de serviços. Então, na pandemia, por exemplo, nós utilizamos em várias operações parte do estacionamento como pontos de apoio à vacinação, movimentos específicos de distribuição de roupas. Eu resido em Porto Alegre, passo São Paulo boa parte da semana. A gente teve a enchente lá no sul, né, a catástrofe que foi feita, então muitos estacionamentos se transformaram em pontos de apoio de coleta, distribuição, guarda de carros. Eu acho que ele teve um pouco desse modelo de uso mais ampliado para ser, de fato, primeiro, um hub de serviços, e aí usar ele complementar, mas ele está caminhando agora, Alane, para um ponto de conectividade, que para mim é o próximo passo do estacionamento. Ele passa a ser um ponto intermediário de jornada. Você não precisa planejar sair de casa e chegar num shopping e entender que a sua jornada terminou ali. Você pode planejar fazer isso, eventualmente passando por um ponto intermediário, que é um estacionamento, e que vai te prover uma conectividade para você usar um meio de transporte mais eficiente, mais barato, mais ágil, mais confiável, enfim, qualquer que seja a alternativa que se cria, mas ele ganha um pouco disso. O Brasil ainda está longe de ter esse hub conectado de uma maneira mais amplificada, com certeza ainda está, por tudo que tem que passar de infraestrutura, mas essa evolução vai acontecer, está acontecendo. Então eu vejo a parte mais importante disso é os empresários, os gestores de ativos estão olhando para os estacionamentos como uma parte complementar do seu negócio, tanto na parte da experiência de cliente, como também na parte financeira de complemento de valuation de ativos, de rentabilidade, e eu acho que isso traz para ele, então, uma necessidade de gestão e uma oportunidade de ser mais amplamente explorado, assim, muito, muito importante, né? Então, você falou em algum momento sobre experiência premium, né? O que seria, por exemplo? Você pode
Pô, a gente está fazendo muita segmentação, né? Eu gosto de dizer que estacionamento, muitas pessoas dizem, pô, é muito caro. Outros dizem, eu gostaria de pagar mais se tivesse um serviço. Então, é difícil você conseguir atender a todos os públicos no mesmo local. A ideia é que o estacionamento seja cada vez mais personalizado, customizado e democratizado para que ele ofereça, dentro de uma oferta de valor que cada cliente atribui, aquele pacote perfeito entre serviço, comodidade, facilitação, previsibilidade, custo. Então, o que a gente tem feito muito para esse premium é oferecer essas experiências diferenciadas, tanto em aeroportos, como a gente tem, por exemplo, no aeroporto de Guarulhos, que a gente oferece agora um valet com um parceiro, e que no início começou devagar e hoje está sendo usado muito grande, até essa segmentação de áreas, uma localização diferenciada. Numa universidade, por exemplo, que a gente tem lá no Sul, né? Nós criamos exatamente isso, para estudantes, um bolsão diferenciado que tem um apelo, para outro público, outro tipo de apelo. Então, eu acho que o ser premium não necessariamente é ser caro, é ser VIP. O ser premium, para mim, significa você combinar a melhor relação entrega, serviço, qualidade, dentro do que o público que está indo lá gostaria de receber. E quando você tem isso de uma maneira ampliada e essas opções dentro de um mesmo estacionamento, né, e não dentro de estacionamentos diferentes, eu acho que aí você consegue começar uma jornada de experiência premium para o seu cliente, porque o premium pode ser aquele que quer ir num economy, mas premium pode ser aquele que quer ir num de alto valor, que fique na entrada, que tenha um serviço de lavagem gratuito, uma recarga gratuita. Eu acho que esse segredo de conseguir entender esse público e endereçar essas necessidades é que determina muito dessa questão do sucesso do estacionamento. Enquanto você falava aqui, eu fiquei lembrando da mudança que acontecia nos estacionamentos em termos de forma de pagamento, né? Como isso evoluiu nos últimos anos aí de maneira tão intensa, porque era uma fricção, né? Ali naquele momento, no shopping você tem que ir para tal andar, não sei o quê, enfim. Hoje já tem tag, tem pagamento automático, em máquinas automáticas, enfim, tem opções diversas aí para o consumidor do jeito que ele quiser, né? Parece uma coisa tão simples, mas era algo que realmente às vezes causava essa fricção ali no final, né? No final da jornada. Ao mesmo tempo que o estacionamento tem que ser encantador e oferecer uma boa experiência, ele tem que ser quase despercebido, né? Por quem usa, para justamente não criar essa fricção. Quer dizer, a sua entrada, a sua saída, o pagamento, tem que ser tão natural que você nem percebe que ele existe naquela jornada. Mas, ao mesmo tempo, dentro, quando você usa a experiência, ele tem que ser completo. E os meios de pagamento, de fato, foi um dos itens que evoluiu muito. A gente tem estacionamento sem cancelas já há algum certo tempo de entrada, né? E acho que ainda vai ter coisas para a gente aprimorar aí nesse segmento. Imagino que sim. Bom, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui na conversa com o Thiago da Índigo, mas daqui a pouquinho a gente volta com o Bora Varejar, falando bastante sobre alguma coisa que ele já adiantou aí, que é tecnologia, né? Desenvolvimento de tecnologia, aprimoramento de tecnologias para estacionamentos, uso de dados, enfim. Não saia daí, Bora Varejar volta daqui a pouquinho. De volta com o Bora Varejar desta semana, Bora Varejar com o Thiago Piovesan, que é CEO da Índigo aqui no Brasil, essa empresa gigantesca aí do ramo de estacionamentos. Ele estava falando no primeiro bloco muito sobre experiências, né, serviços, meios de pagamento, formas de se pagar ali, de se ter essa jornada, né, mais fluida em estacionamentos. E por trás de tudo isso, a gente pode imaginar, tem muita tecnologia, né, Thiago? Tecnologia é algo em que a Índigo tem investido fortemente, análise de dados também, como que, imagino que de muitas formas, mas de maneira resumida, como que a digitalização está mudando também a forma de vocês prestarem serviços. Muito, né? Eu acho que a primeira digitalização ela permite uma maneira de interagir com o cliente muito mais automática, muito mais proativa e muito mais personalizada. A gente falou um pouquinho antes
da necessidade de a gente ter uma oferta que atenda a diferentes públicos, diferentes propósitos e, às vezes, diferentes momentos da vida. O mesmo cliente pode estar em diferentes perspectivas dentro de dias distintos. Eu acho que a digitalização ela vem justamente para tirar cada vez mais essa fricção da existência de estacionamento, mas, principalmente, ela vem para oferecer algumas soluções que o manual não consegue. Então, e para conectar um pouco da IA, né? A gente fala muito de IA, e a tendência hoje é dizer, pô, e a inteligência artificial, como é que impacta? E no estacionamento vai impactar, e aí muitos, pô, mas não tem como impactar. E com certeza impacta muito, tá? Impacta muito como oportunidade. Eu acho que, de novo, não é aquele conceito de que ele vai retirar algo do mercado, mas ele coloca uma oportunidade para ser trabalhado. Então, digitalização é tudo isso, é capacidade de antecipar, capacidade de prever, de organizar, de gerar dados, que é um tema super importante agora. E uma coisa que a gente precisa só desmistificar, digitalizar não é só tecnologia, né? A gente fala que digitalizar às vezes é tudo tecnologia. É uma eficiência operacional e uma melhor experiência conjugada com a existência de uma tecnologia. A gente está trazendo, né, alguns temas assim, para compartilhar com o público como um todo. Por enquanto ele está um pouco mais focado no segmento de aeroportos. Sei que não é muito o nosso foco, mas vale dividir o tamanho do impacto que essa parte de digitalização e IA pode prover. Em aeroportos, a gente já tem uma ferramenta que, conjugado com um trabalho de inteligência de retaguarda, nós conseguimos fazer predição, previsão de público e de ajustes que precisam ser feitos naquela operação nas próximas semanas para melhor responder a necessidade do público. Então, por exemplo, se você tem mudança de tempo, se você tem um show na cidade com 2 dias, ou com 10 dias, ou com 3 dias, se você tem uma sazonalidade normal, porque não é período de férias, se você tem um entorno, né, com uma certa precificação, se você tem naquela região um custo por aplicativo médio de deslocamento, se você tem uma série de informações, e eu só dei alguns exemplos, você consegue prever qual seria aquela ocupação se nada fosse feito. Mas se antecipando a esses elementos, a gente consegue trabalhar uma composição e uma antecipação junto aos potenciais clientes para oferecer o melhor local, a melhor relação custo-benefício, a melhor atratividade do cliente, e isso potencializar a geração de receitas, a própria experiência do cliente, porque no final do dia ele também tem a comodidade, e consegue medir melhor a eficiência da operação, que você vai se preparar quanto custo para aquele tamanho de operação, se vai estar 100% cheio, se vai estar 70% cheio, enfim, essa ferramenta, ela usa muito desses componentes do digital, muito desses componentes do comportamento digital, para a gente consolidar numa ferramenta de gestão que, no final do dia, fica evidente a capacidade e o potencial que ela tem de influenciar positivamente a performance da operação, mas também a experiência do cliente, e isso já está sendo utilizado muito, né? E, obviamente, quando você tem isso intensificado, Ayana, você consegue ter muito mais informações. A gente fala de dados, né? Digitalização também é gerar muita riqueza de dados. E muita gente não sabe muito, né, como usar os dados. Mas no momento que você tem uma jornada de um cliente sendo feita primordialmente dentro de um ambiente digital, você começa a ter insumos de comportamento que te ajudam, inclusive, a melhorar essa operação no futuro, de onde as pessoas saem, quanto tempo antes elas chegam, com que frequência ela usa, se ela chega muito em cima do horário para o embarque, se não chega. Então, tem um mundo para explorar, e tudo isso, eu diria que ele ganhou muito potencial a partir das ferramentas tecnológicas e digitalização que a gente está desenvolvendo aplicado. Então, brincando assim para passar para um toque seguinte, esse é o tamanho da transformação digital que a gente está experimentando, e aí você tem várias opções. Você pode não participar disso, né, e deixar ela passar e ser um passageiro, ou você pode liderar essa transformação, trazendo essas experiências lá de fora, ou até mesmo dentro do Brasil, e promover isso de maneira mais intensificada. Essa parte do aeroporto, por exemplo, a gente trouxe de operações, principalmente no Canadá, já há 2 anos atrás, estamos maturando. Então, essa é a beleza também da digitalização, né? Afora o benefício da jornada do cliente, né? Eu ia perguntar, embora você já tenha falado aí, né? Mas justamente como que esses dados ajudam vocês a
enfim, tomar decisões, né? Trazem insights sobre o comportamento desse cliente, mas acho que tem muito a ver, enfim, aí você me complementa, obviamente, com isso de saber como que é a jornada dele, né? Com que antecedência ele geralmente chega, enfim, que tipo de... quanto tempo ele vai ficar, né, no aeroporto, se ele vai levar alguém, enfim, imagino que tudo isso também enriquece, né? O que vocês têm aí de insights, né? Os insights são muito grandes. Eu vou dar só um exemplo, de novo, focado no aeroporto. A gente sabe que tem momentos do ano em que a capacidade de estacionamento é menor do que o número de intenções. Então, você consegue antecipadamente oferecer opções alternativas para que as pessoas não se surpreendam na hora de chegar e vejam a situação. Então, essa questão do comportamento, horários de pico, dias de pico, ocupação que você já consegue se antecipar, clientes que vão usar a recorrência, você consegue fazer um trabalho muito mais próximo, muito mais personalizado. E, de novo, no intuito de ter uma experiência mais leve, mais adequada do usuário, potencializar o estacionamento como ponto gerador de receita, e no final do dia você tem uma combinação fantástica. Então, ainda é uma descoberta que está sendo feita, obviamente tem muito campo para ser explorado ainda, mas quando você faz isso, aí conecta com dados de carregador elétrico, muitos já entram no estacionamento, já usam um carregador, ou pega uma bicicleta, quando você começa a criar uma gestão de dados de ecossistema, e de novo, essa informação não é para usar de outra maneira que não seja oferecer uma melhor experiência e mais comodidade para o usuário, de fato, poder se beneficiar. Esse é o grande propósito da ferramenta, né? Facilitar a vida e potencializar a ocupação e a gestão do resultado. Total. Vocês estão apostando também fortemente agora em operações de menor porte, né? Você estava citando aí aeroportos, shoppings, que geralmente são, enfim, empreendimentos maiores. O que motivou vocês a irem também para esses empreendimentos menores agora? A Índigo já faz isso, né? Assim, é uma novidade no Brasil, mas diversos países, boa parte do nosso portfólio é de contratos menores, que eu digo em número de vagas, né? Onde talvez a operação não possa receber uma carga de custos de inovação de tecnologia tão grande, porque ali ainda não se desenvolveu como um polo gerador de receita. Mas o Canadá usa isso de maneira muito intensa. Nesse ciclo de Brasil, a gente buscou desenvolver muito das ferramentas dessa boa aplicação de gestão em operações maiores individualmente, mas também nesse lado das operações menores tem um mercado assim, gigantesco não sendo explorado, ou sendo mal explorado, ou inclusive, ao invés de criar valor, destruindo o valor dos empreendimentos, quando ele poderia justamente começar a fazer a transformação que a gente viu nos shoppings também para ali. Então, hoje, essa parte do estacionamento, estou falando de clínicas pequenas, de academias, de supermercados que eventualmente não cobram, mas que acabam recebendo público que não vai no supermercado, né, que vai para um outro ativo, mas usa a vaga de quem poderia ir. A gente está falando de hotéis, alguns outros, enfim, várias operações assim. Acho que a ideia aqui é criar, trazer a mentalidade de que isso pode ser, sim, um gerador de valor de experiência, pode ser um gerador de valor financeiro. A gente tem vários serviços para agregar ali, fidelizar cliente, transformar a experiência mais digital, mais fluida também para isso. E no final do dia você tem, pegando supermercados como exemplo, né, se a gente focar aqui, hoje você não tem necessariamente muitos supermercados cobrando estacionamento, mas você poderia criar ali um serviço diferenciado, um ticket médio maior, oferecer horas de carregamento elétrico para esses clientes premium. Você poderia colocar uma área de embarque e desembarque para volumes maiores diferenciados, você poderia oferecer algum tipo de outro benefício, fazer até mídia, name rights, marketing das áreas de carregador, enfim, você tem uma oportunidade de explorar esse espaço de uma maneira diferente, ganhando rentabilidade, gerindo melhor riscos, porque no final do dia você tem segurança melhor, você vai ter cancelas, você vai ter câmeras, eventualmente qualquer situação de sinistro ali está sob controle, ao mesmo tempo que a experiência de quem vai ali como cliente do mercado passa a ser mais completa, passa a combinar. Você pode criar programas de fidelidade. Eu acho que é um mundo, acho que a mensagem dos por que a gente está focando nos empreendimentos com o menor volume de vagas, ou que não explorem o estacionamento no conceito que a gente entende que pode,
é porque eu acho que é o próximo passo que também pode trazer muita inovação, muita melhoria, e que a Índigo pode ajudar bastante com a experiência que tem já praticando isso em outros mercados. Então a gente decidiu focar também no Brasil e trabalhar essa solução. Pelo que você fala aí, tem mercados a serem desbravados ainda, né? Enfim, atuações, né? E aproveitando o gancho aí, uma última pergunta, como você vê o futuro dos estacionamentos? A gente está falando de cidades que estão mais conectadas, cidades que têm soluções de mobilidade diversas, né? Você citou carro elétrico, falou de bicicleta, enfim. Numa cidade como São Paulo, por exemplo, que é onde eu estou aqui, a gente vê tanta coisa diferente hoje, né? Tantas opções, as pessoas lançando mão de tantas possibilidades. O que você diria que a gente ainda, de repente, nem imagina, né? Que pode vir aí para o futuro dos estacionamentos? Para onde mais esse segmento pode ir? Eu acho que sob a perspectiva do usuário, né, ou do mercado usuário propriamente dito, para não entrar na parte do corporativo, eu acho que o que a gente pode ver é uma cidade mais conectada através dos estacionamentos, né? De novo, hoje eles são polos individuais e que não necessariamente se interligam ou facilitam a mobilidade. Eu acho que um grande papel, e a gente quer puxar isso no mercado, é facilitar essa nova integração. No final do dia, o que a gente quer é um trânsito mais suave, um trânsito mais leve e que use modais mais inteligentes. Então, se a gente puder intensificar em alguns mercados a bicicleta, o patinete e oferecer serviços de conexão para veículos através dele, eu acho que esse é o papel, é facilitar a mobilidade urbana, principalmente, criar cada vez mais estacionamentos conectados entre si, e aí eu não estou falando de concorrentes, estou falando de conexão de mobilidade propriamente dito, e promover um planejamento de jornada, Ana, que hoje eu gosto de falar, você pega um aplicativo de deslocamento, você bota, estou saindo de casa e vou, ele vai te dizer o caminho pela rodovia com o carro, né? Eu ainda acho que a gente vai chegar em algum momento onde você vai ter, e de maneira estruturada, completa, mais ampla em termos de experiência, ou eu vou sair de onde eu estou para um determinado lugar e ele vai te propor diferentes trocas de modais. Ou você pode ir para o shopping tal, deixar o carro ali, pegar um patinete, faz tal coisa. É óbvio que tem que combinar com o propósito da viagem, né? Você não vai para uma reunião de trabalho. Mas dar a opção, ter essa conectividade, facilitar a jornada, para que você tenha a opção de conseguir tomar a decisão por onde vai. Eu acho que esse é o caminho, e, obviamente, intensificar cada vez mais o estacionamento como um ponto de serviço agregado, e não um ponto de estacionar veículos. Oferecer serviços, áreas de eventos, promover ali atividades que possam complementar a experiência de quem vai. Acho que esse é o grande... E depois o resto é facilitação tecnológica, né? É isso que eu falei, a personalização de oferta, facilidade de entrada e saída, essa proximidade do ativo com o cliente. Eu acho que esse é o caminho, a gente está indo para ele. É difícil dizer quanto tempo leva para chegar num grau mais elevado, que depende de várias outras coisas, mas é uma tendência que a gente está vendo lá fora e acho que vai seguir aqui também, como lá já está acontecendo. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao fim aqui do Bora Varejar, mas a gente tem um quadro que é o check-out, em que a gente pede para o nosso convidado dar uma palavra final aí para o nosso público, né? Pensando muito que o nosso público é o público varejista, claro, tem o consumidor final também que acompanha a gente, mas principalmente esse público de varejo, esse executivo que está aí no dia a dia das operações, que eventualmente até são operações que têm estacionamentos e muitas vezes podem não estar sendo aproveitados da forma como poderiam, enfim, um recado final teu aí, Tiago, para o nosso público. Bom, primeiro queria agradecer mais uma vez a oportunidade de compartilhar um pouco esse sonho aí na mobilidade. E para o varejista que nos ouve, eu queria deixar só uma reflexão importante aqui na minha visão. O estacionamento ele faz parte da experiência do cliente. Ele não é uma infraestrutura separada, né? Ele não deve ser visto como um custo ou um mal necessário, mas ele é parte da estratégia de captação, de retenção e de fidelização de cliente. E olhar para ele com esse viés muda muito a forma como que a gente trabalha com ele. Muitas vezes, né, na maior parte, como eu comentei, é o primeiro e último contato do consumidor com um empreendimento. Então, investir em tecnologia, fluidez, boa gestão nesse espaço, isso impacta diretamente o fluxo de pessoas, a satisfação e a própria percepção da marca
com que ele está conectado. Então, eu vejo que no futuro, como a gente falou, o estacionamento vai estar cada vez mais integrado à mobilidade urbana e a inteligência dos dados da cidade. Ter isso já avançado vai promover aí vantagens para quem largar na frente. Mobilidade, dados, experiência, acho que essa é a mensagem final, vão redefinir, na minha visão, o papel dos estacionamentos das cidades e dos ativos e dos empreendimentos que vão olhar para isso com essa estratégia. Então, bora varejar e obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, Ana. Obrigadíssima a você, Tiago, mais uma vez. Um prazer te receber aqui. Esse foi o Tiago Piovesan, CEO da Índigo no Brasil. Obrigadíssima, Tiago. Mais uma vez, obrigada a vocês também que acompanham o nosso Bora Varejar semanalmente aqui no YouTube e, claro, diariamente a Mercado e Consumo, no portal mercadoeconsumo.com.br, também nas nossas redes sociais. Um prazer estar aqui toda semana com vocês. Na semana que vem voltamos com mais novidades. Obrigada e até a próxima.